como atrair clientes que pagam alto pelo seu serviço. Na Range Class dessa semana eu vou te revelar 3 estratégias para você atrair apenas clientes qualificadas. Mas antes de mais nada, o que são clientes qualificadas, Jé? Bom, é aquela cliente ideal, que valoriza você, que te reconhece como uma profissional de alto valor, que paga o valor justo que seu trabalho merece, sem dizer que tá caro, sem pedir desconto ou quaisquer coisa do tipo, que te respeita e, acima de tudo, que honra o compromisso que ela tem com você todos os meses. Então, ela retorna para manutenção, ela não se atrasa, ela honra o seu tempo e o seu serviço. Essa é uma cliente qualificada, aquela cliente ideal que toda nail designer deseja ter, ou pelo menos deveria querer ter uma cliente como essa. E antes de mais nada, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao Range Class, que é o nosso programa de estudos semanais. Toda semana, quarta-feira, 12:02, eu libero um aulão para você de maneira 100% gratuita, justamente para te enriquecer e nutrir o seu conhecimento e te levar para o próximo nível. Essas aulas, de fato, geram muito resultado quando é aplicada. Então, tudo que você aprender nas Range Class, trate de aplicar, que certamente você verá resultados sem sombra de dúvida. E sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, que olha, eu vou te entregar o ouro aqui. Então fica até o final, que ao final dessa aula eu também vou te dar um presente. Então veja bem, aproveite bem o conteúdo e ao final você vai receber o seu presente. O primeiro ponto é que para você atrair essa cliente qualificada, cliente que paga alto pelo seu serviço, primeiro você tem que ser uma profissional de alto valor. Se você quer uma cliente de valor, você precisa ser uma profissional de alto valor. Afinal, semelhante atrai semelhante. Então, para que você possa atingir esse tipo de público, primeiro você precisa ser esse tipo de profissional. E eu vou falar mais sobre isso, fica tranquila, porque você não vai sair daqui com nenhuma dúvida. E eu já logo vou começar te passando essas 3 estratégias, porque o meu objetivo aqui é ser bem direta, sem enrolação e, claro, com bastante clareza. Então, em alguns pontos eu vou precisar estender um pouco mais, mas é para que eu possa te passar um conteúdo com mais profundidade. Eu não gosto de uma didática rasa, porque eu quero que você saia daqui com clareza do que precisa ser feito e já aplicando. Porque o resultado ele só vem quando você tem acesso àquele conhecimento e aplica aquele conhecimento. Só absorver ele não vai adiantar. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Aprendeu? Já aplica. E para que essas estratégias que eu vou te revelar façam sentido para você, principalmente na hora da execução, eu preciso te explicar que existem 4 principais perfis de clientes. Eu vou explicar sobre 2, que é o mais comum, que é a cliente de preço e a cliente da qualidade. A cliente do preço é aquela cliente que sempre procura o preço mais barato. Então, ela sempre está pulando de profissional em profissional, porque ela sempre está encontrando uma profissional que oferece ali o serviço para ela no menor preço. E é isso que ela busca. E é por isso que esse posicionamento de se posicionar como uma profissional barata, ele é muito frágil. Porque você não consegue fidelizar as suas clientes. Afinal, o preço é muito relativo. Então, se ela é a cliente do preço, quando ela encontrar uma que está fazendo o mesmo serviço que você, cobrando menos, ela vai te trocar, ela vai te substituir. E tem a cliente da qualidade, que é aquela cliente que preza pela qualidade num todo, tanto no serviço quanto atendimento, afins. Você vai entender melhor daqui a pouco. E esse posicionamento é um dos posicionamentos mais fortes que existe, porque a cliente que preza pela qualidade, ela não te troca. Ela vem de outra cidade, ela paga alto, ela te vê como a única opção dela, porque você oferece exatamente aquilo que ela procura. Então, para ela, não vale a pena ela buscar outra profissional, porque ela já encontrou tudo aquilo que ela precisa. E eu digo isso para você porque eu sou esse tipo de cliente. Quando eu encontro a profissional que entrega qualidade num todo, ela se torna insubstituível para mim. Eu vou aonde ela estiver, eu pago o preço que o trabalho dela merece, sem questionamentos, e faço a manutenção certinho. E eu também tenho esse tipo de cliente. Só para vocês terem uma noção, eu tenho clientes que vêm da capital para fazer unha comigo. Eu moro no interior e a cliente vem lá da capital apenas para fazer unhas comigo. Assim também como eu tenho clientes de outra cidade. E eu sempre me questionei, o que
faz uma cliente vir de outra cidade para ter um serviço adquirido por mim, sendo que na cidade dela tem diversas outras profissionais? É porque eu consegui aumentar a percepção de valor sobre o meu trabalho e sobre a minha imagem profissional e, consequentemente, aquela cliente começou a me enxergar como a única opção dela. É por isso que ela faz questão de sair de outra cidade para ter unhas feitas comigo. Então, é exatamente esse posicionamento que eu quero que você construa. Um posicionamento de uma profissional que é vista com tanto valor ao ponto dela se tornar a única opção das clientes dela. Essas estratégias que eu vou passar aqui para você, elas só vão funcionar para atrair cliente da qualidade. Então, se você tá aqui e não é esse tipo de cliente que você deseja, cliente por qualidade, talvez você prefira ficar com a cliente do preço, por exemplo, que tá tudo bem, tá? Cada profissional sabe o que é melhor para si, cada profissional determina o tipo de público que quer trabalhar. Mas, se esse é o tipo de perfil que você deseja ter na sua carteira de clientes, eu sugiro que você não fique nessa aula, porque ela não será útil para você de fato. Então, você pode buscar outra aula das Range Class, que eu tenho certeza que vai ser muito mais útil para você. Agora, se você é a profissional que almeja ter uma carteira de clientes recheadas de clientes qualificadas, que buscam a qualidade, não te substituir por nada, aqui é o lugar certo para você. Ao final dessa aula, você vai saber exatamente tudo que precisa ser feito apenas para ter esse tipo de cliente, esse perfil de clientes. Porque, olha, modéstia à parte, é o melhor tipo de cliente que tem para trabalhar. Elas são exigentes, sim, mas é a cliente que não te troca. Vamos para a primeira estratégia, que, é claro, é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. A primeira estratégia é você desenvolver a técnica com uma extrema qualidade, uma qualidade inquestionável. E eu sei que você deve estar falando, é óbvio, Jack, tem que ter uma unha de qualidade. Mas ainda assim, muitas profissionais não buscam isso. E quando eu digo qualidade, não é apenas ter um serviço que não tem infiltração, que não tem descolamento, que não quebra muito, que dura para manutenção. Não. A qualidade, ela também envolve outros fatores. Não só a durabilidade do seu serviço, mas também a entrega, o padrão que você oferece para suas clientes. Como, por exemplo, o meu padrão de entrega é de extrema naturalidade. O padrão que eu ensino e as minhas alunas oferecem para as clientes delas é um padrão de extrema naturalidade, tá? E esse padrão de extrema naturalidade, ele envolve a estética, que tem que estar extremamente natural, a resistência, que não quebra com facilidade no dia a dia, e a durabilidade, que é o tanto de tempo que aquela unha dura. Se ela não tem grandes infiltrações, se ela não descola, se ela dura até a manutenção. Então é esse conjunto que forma essa extrema qualidade que você precisa oferecer para suas clientes. Nenhuma cliente vai pagar alto pelo seu serviço se você não proporcionar esse trabalho a elas. Ai, Jé, então a minha unha ainda não chegou nesse nível, quer dizer que eu não vou conseguir atrair esse tipo de cliente? Bom, você precisa estar no caminho. E o que é estar no caminho? É você ter acesso a uma formação adequada, é você treinar todos os dias, é você estudar todos os dias e mais do que isso, mostrar para suas clientes que você está em movimento, que você está sempre aprendendo, que você está investindo, que você está estudando. Como, por exemplo, agora é o momento ideal para você mostrar isso para suas clientes. Tira um print dessa aula, posta lá nos seus stories, me marca para suas clientes verem. E olha, as clientes, elas entram no perfil das pessoas que você aprende, viu? Eu tenho um relato de diversas alunas minhas, inclusive eu vou até deixar o print aqui pra vocês verem que é verdade, onde elas falaram, Jé, a cliente só veio até mim porque ela viu que eu sou sua aluna, porque ela viu que você é minha mentora e ela quis fazer unha comigo. Então, as pessoas no qual você aprende também passa credibilidade pro seu serviço. Tá? Então, mostre sempre que você está em movimento, que você está prosperando, querendo buscar sempre o melhor a oferecer para suas clientes. E eu sei que no início é um pouco difícil. Bom, pelo menos para mim foi, eu acredito que para a maioria de vocês né? Às vezes não tem condição de estar investindo numa formação e eu super entendo. E é por isso que eu desenvolvi as Range Class para te ajudar, para te instruir nesse início. Mas até quando você vai ficar nessa? Não tenho dinheiro, não consigo investir. Porque assim, se você não tem dinheiro para investir num curso, isso sinaliza que você realmente precisa investir.
Porque o resultado que você não tem está no conhecimento que você não adquiriu. Ou seja, se você não está conseguindo fazer dinheiro, é porque te falta o conhecimento essencial para isso. E você precisa buscar. Senão você sempre vai ficar na corrida dos ratos. Sabe? Trabalha, não vê dinheiro, não consegue cliente, agenda vazia, unha que não dá certo, que descola, que infiltra, que quebra, cliente que reclama. Então você tem que dar um basta nisso. E hoje em dia a gente tem muitos recursos para isso. Como, por exemplo, eu tenho a minha formação Hard Nails, que é uma formação toda voltada para competência técnica, onde você investe apenas R$397, que você pode ir lá parcelar até em 12 vezes, que dá menos de R$40 por mês. Ou seja, uma modelo que você faça ali no seu mês, cobrando o mínimo, você paga o investimento da formação, onde você vai aumentar a percepção de valor do seu trabalho, porque quando você domina a técnica, você consequentemente passa muito mais credibilidade, as clientes começam a te enxergar como especialista naquilo que você oferece, como referência, e você atrai muito mais clientes qualificadas. Tá? Então é uma questão assim de decisão. Se você decidir ser uma profissional de alto valor, você precisa investir. Ninguém cresce sem investimento. Mas isso não significa que você tem que investir numa formação de R$2.000, por exemplo, R$1.500. Não, você pode começar aos poucos. Você pode investir no Hard Nails, que é apenas R$397. Depois você investe na comunidade, que é a minha formação mais completa, que custa R$1.097. E assim você vai indo. Mas o importante é você ter conhecimento, é você nunca parar de investir em conhecimento, porque é isso que faz você prosperar dentro da sua carreira, dentro da sua área de atuação. E agora que você entendeu a importância de estudar, de treinar, de ter ali acesso ao conhecimento, eu ainda vou além. Para que você transpareça a qualidade do seu serviço para mais pessoas, eu vou te passar uma estratégia que dá muito certo. Funciona realmente, mas você precisa aplicar. Você vai estruturar um programa de modelos com pelo menos 5 modelos. Você pode estar cobrando o valor mínimo de material ou você pode fazer gratuitamente se você não conseguir cobrar o valor mínimo. Mas não é qualquer modelo. Você vai estruturar esse programa de modelos com pessoas que têm influência no seu bairro, influência na sua cidade. E quando eu falo influência, eu não estou falando daquela famosinha do Instagram que tem lá 90 mil seguidores. Não, muito pelo contrário. Às vezes essa pessoa vai mais te atrapalhar do que te ajudar, tá? Pra gente fazer um programa de modelos estratégicos, a gente tem que ser inteligente na hora da escolha dos nossos modelos. Então, preste bem atenção. Esses 5 modelos, faça gratuita para você conseguir, né? Porque a gente agora vai entrar numa estratégia muito intencional e isso vai te trazer retorno, tá? Então, é algo que você vai fazer, mas que vai te trazer retorno. Você vai olhar sim no Instagram as pessoas que têm influência na sua cidade, entretanto com outro olhar. O problema de vocês é que vocês olham o número de seguidor. Número de seguidor não quer dizer nada. Número de seguidor não dita credibilidade, não dita competência, não dita autoridade e muito menos influência, tá? Então, você vai olhar com outro olhar. Ao invés de você ir lá ver que a bonitinha tem 90 mil seguidores, você vai começar a olhar que tipo de conteúdo ela oferece para os seguidores delas. Porque às vezes uma blogueira que tem 3 mil seguidores vai te trazer muito mais clientes do que uma que tem 90 mil. Veja bem, se você pega lá uma influenciadora que tem 90 mil seguidores, mas o conteúdo dela é mais foto de biquíni, fica postando uma coisa de joguinho, de blaze lá, fica umas coisas meio aleatórias, logo você já percebe que o maior público dessa pessoa é o público do entretenimento, é mais homem que segue. Homem não vai comprar sua unha. A galera do entretenimento não tá afim de beleza. Então o que você precisa procurar são blogueiras que o conteúdo volta em torno da beleza, porque consequentemente o público daquela influenciadora vai ser o público da beleza, que é o público que vai comprar de você. Veja bem que estratégia inteligente. Então você vai entrar no perfil dessa pessoa e você vai ver o tipo de conteúdo dela. Se ela dá dica de cabelo, dica de unha, dica de maquiagem, se ela fala diretamente para mulheres. Então, você analisando isso, você consegue encontrar alguém que vai te trazer essa influência. Você vai entrar em contato com essa pessoa e vai oferecer para ela o seu serviço em troca de divulgação.
ok? Aí você vai escolher pelo menos uma ou duas influenciadoras. Agora, as outras 3, a gente ainda vai ser mais estratégica ainda. Ao invés de você procurar alguém que tá lá cheio de seguidores, você vai no supermercado da sua cidade. Aquele supermercado que é lotado, ou o supermercado que mais tem fluxo de clientes, é lá que você vai. Você vai pegar uma caixa, mas não é qualquer caixa. Você vai olhar a caixa que está apresentável. Por quê, Jé? Quer dizer então que é a beleza que vai vender? O belo atrai, de fato. Então, se você pega ali uma caixa que ela se arruma, que ela se prepara para o trabalho dela, ela vai atrair mais olhares para ela. Atraindo mais olhares para ela, ela tem mais chances de falar sobre o seu trabalho. Veja bem. Então, você vai escolher ali alguma caixa que está apresentável, que se preparou para o trabalho e você vai oferecer para ela o seu serviço. Em troca dela ficar falando ali do seu serviço para as clientes. Todo santo dia, o tanto de mulheres que passam num caixa de supermercado é imensurável, é muita mulher. E mulher, repara, ela vai ver a unha bonita da caixa e vai falar, onde você fez sua unha? Me indica. Eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho cliente que trabalha em caixa de supermercado e ela é cliente, ela nem foi minha modelo, então ela não tava ali pra divulgar o meu serviço. E ela me trouxe ali umas 5 clientes. Só por conta das clientes olharem a unha dela, chamar a atenção e querer ali quem estava fazendo o serviço. Então, você vai fazer isso num supermercado, você pode fazer isso numa padaria, você pode fazer numa loja de roupa que tem na sua cidade. Então, buscar esse tipo de mulheres que tem influência sobre o mercado da beleza. Né? O supermercado ali onde está muito fluxo de gente, ou então alguém que trabalha numa loja, que trabalha num salão de beleza, que não oferece alongamento de unhas. Tem muito salão que é só cabeleireira, tem muito salão que é só designer de sobrancelha ou designer de cílios. Faça parceria com essa pessoa. E aí, as clientes dela, quem faz cílios faz unha, quem faz cabelo faz unha, quem cuida da pele faz unha. Então é esse tipo de lugar que você tem que estar inserida, é esse tipo de lugar que você tem que estar ali com o seu trabalho para influenciar as pessoas a contratarem de você. Isso é um programa de modelos estratégico. Essa estratégia, ela dá muito certo. Eu quero que você aplique e depois você vai lá no meu direct contando os seus resultados, porque eu tenho certeza que vai te trazer muita cliente e cliente qualificada. Agora vamos para a segunda estratégia. E essa estratégia, muitas profissionais negligenciam. Sério, eu acho que 80% das nail designers negligenciam essa estratégia, que é fundamental para a percepção de valor agregado no seu serviço e em você como profissional, que é ter um atendimento memorável. A percepção de valor, ela aumenta por todo um envolto da experiência que possui no seu ambiente. E eu ensino para as minhas alunas a estratégia Expressing 5 Cs, que consiste em você despertar os 5 sentidos sensoriais das clientes. E o que seriam esses 5 sentidos sensoriais, Jé? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Se você conseguir, através da sua experiência, ativar os 5 sentidos sensoriais das clientes, pode ter certeza que seu atendimento será memorável, ou seja, inesquecível. Essa mesma cliente, se ela for em outro ambiente, mesmo que não for fazer unha, tá? For fazer cabelo ou qualquer outro lugar, e ela não tiver a mesma experiência que ela teve no seu espaço, ela logo vai lembrar de você. Ela vai falar, nossa, eu nunca fui tão bem atendida em toda a minha vida. A minha nail designer, ela consegue me encantar. E pode ter certeza que ela nem vai cogitar a possibilidade de ir em outro lugar. Se você tem ali a estratégia da qualidade e você aplica o atendimento memorável, esse método que eu ensino para as minhas alunas de Experience 5-6, pode ter certeza que a sua cliente não te troca por nada. E melhor, você só vai atrair cliente que paga alto, porque a cliente que preza pela experiência, ela paga 10, 20, 50 reais a mais para ter aquela experiência, para viver aquela experiência. Diferente da cliente por preço, ela não quer saber do cappuccino, ela não quer saber do café, ela não quer saber do ar, ela não quer saber da conversa, ela não quer saber de nada, ela só quer pagar barato, fazer a unha dela e ir embora.
Agora, a cliente qualificada, a cliente de qualidade, ela percebe tudo que está à volta dela. Então, é todo um envolto. Tudo precisa comunicar e aumentar essa percepção de valor sobre o seu serviço, sobre você, sobre o seu negócio. E eu vou passar brevemente aqui pelos 5 sentidos para que não fique algo confuso para vocês. Mas lembrando que essa estratégia eu só abro realmente para as minhas alunas. A visão. A visão é tudo que a cliente enxerga desde o momento que ela entra no seu espaço. Os 3 primeiros segundos é o que mais causa impacto. E os 3 primeiros segundos, o que ela vê? Ela vê você. A sua imagem precisa estar a caráter de uma profissional de alto valor. Ai, Jé, então quer dizer que eu tenho que investir em roupa cara, acessório caro? Não, você tem que estar apresentável. Você tem que ter uma imagem que transmita credibilidade. Estar com o cabelo sempre bonito, com a unha sempre feita, com um gloss na boca que seja, com um uniforme, com jaleco, com os IPIs de segurança. Então, a sua imagem comunica muito sobre você e sobre a percepção de valor que a cliente terá sobre você. Outro ponto é a organização, a limpeza do seu espaço. Até mesmo quando você está lá atendendo. Como que você atende mesa? Você sai deixando tudo sujo, tudo jogado em cima da sua mesa de atendimento? Ou você vai usando, vai guardando, já vai limpando, vai deixando visualmente aquele ambiente agradável aos olhos da sua cliente? Veja bem, desorganização gera confusão mental e ninguém gosta de ficar num ambiente que passa essa sensação. Audição. Audição é tudo que a cliente escuta no seu espaço. As conversinhas paralelas, as fofoquinhas, falando mal de outra profissional, né? Falando da sua vida pessoal, depositando todos os problemas que você tem na sua vida em cima da cliente, não respeitando o momento da cliente. Aquele momento é o momento da cliente, não é o seu momento. Então é o momento da cliente falar da vida dela se ela se sentir confortável, e não você ficar depositando todos os seus problemas em cima dela. Aí é como se você estivesse sugando a energia da cliente, ela vai sair do seu espaço até carregada, de tanto problema que ela escutou da sua vida, ou das fofocas, ou da falação de mal de outras pessoas. Não seja esse tipo de profissional. Então, tenha uma conversa agradável com a sua cliente. Entre no universo da sua cliente. Os gostos, os hobbies. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem um perfil mais introvertido. Ela não se abre, ela não conversa muito. Mas eu consegui descobrir o interesse dela. Ela gosta de anime, ela gosta de jogo. Ela tem mais esse perfil de cosplay, por exemplo. E eu falei, é aqui que eu vou explorar. Isso não é algo que me interessa, mas se interessa para minha cliente, consequentemente vai me interessar, porque eu me interesso pela minha cliente, eu me interesso pelo conforto, eu me interesso pela experiência que a minha cliente vai ter no meu espaço. Pois bem, ela chega no meu espaço, eu começo a perguntar as coisas do anime. Na manutenção passada dela, que foi sábado, ela começou a falar de um jogo. Eu já quis ver todos os personagens. Ai, me mostra os personagens. Ela me mostrava, eu dava palpite da roupa, eu dava palpite do designer do jogo. Eu pedi pra ela procurar no YouTube um pedacinho do jogo pra mim ver. Ela super animada, me mostrando tudo. E eu ali super envolvida no assunto dela. É algo que me interessa? Não, mas a minha cliente me interessa. Então, se a minha cliente me interessa, o assunto dela passa a ser do meu interesse. Isso faz toda a diferença. Acredite, toda a diferença. Paladar. O paladar é aquilo que a cliente ela come no seu espaço. Então, seja o cafezinho que você oferece para ela, o cappuccino que você oferece para ela, a bolachinha, o docinho ou quaisquer coisa do tipo, que ela vai comer e ela vai se sentir agradável ali no seu ambiente. Eu sei que no início você não consegue investir muito nisso, mas começa com pouco, almejando muito. O importante é você fazer. Ai, Jé, eu queria muito oferecer um cappuccino, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar uma cafeteira, por exemplo. Tudo bem. Todo atendimento passa um pouco de café para você servir um café fresquinho. Compra umas bolachinhas gostosas. Isso não vai te custar muito. Compra ali uma caixa de paçoquinha e deixa ali para você dar uma para sua cliente. Sabe? Então é toda uma experiência, é todo um envolto que você vai gerar para sua cliente.
É os detalhes. E conforme você vai atraindo essas clientes que estão dispostas a pagar mais alto pelo seu serviço, você vai aumentando a entrega também num todo. Não só a qualidade da sua unha, mas como a experiência que você gera para suas clientes. Olfato. Olfato é o cheirinho do seu espaço. Aquele aroma que a cliente entra, ela sente. É o creminho que você passa na mão dela. É o olhinho da cutícula. Tudo gera sensações. Os nossos sentidos, eles têm o poder de despertar emoções. E quando você consegue despertar emoções nas suas clientes, elas se tornam fiéis a você. A emoção humana, ela tem um grande impacto nas decisões e nas ações de todo ser humano. Então, quando você consegue impactar o emocional de uma pessoa, pode ter certeza, claro, de maneira positiva, pode ter certeza que essa pessoa, ela não te troca. Ela sempre vai querer estar por perto, ela sempre vai sentir esse encantamento por você, pela sua marca, pelo seu serviço. Agora, quando você desperta emoções ruins nas clientes, elas se repelem a você, onde elas não voltam, elas te trocam, elas vão para outra profissional. Então, se você está tendo muita cliente que não volta, é porque você está despertando emoções ruins naquela cliente. E por último, é o tato, é o que a cliente sente. Então, se o seu espaço, por exemplo, é muito quente, você não tem dinheiro para investir num ar-condicionado no momento, tenha um ventilador, ou abra bem a janela para ter uma ventilação. Não deixe a mão da cliente toda melecada, isso gera incômodo, é ruim. Não deixe a mão toda cheia de pó, se preocupe com os detalhes. Você seguindo essa estratégia, pode ter certeza que a sua margem de fidelização vai aumentar e as clientes que você vai atrair, pode ter certeza que vão ser as clientes de qualidade. Mas você tem que mostrar tudo isso de uma maneira estratégica para as outras pessoas, para que elas possam ver essa experiência que você gera e queiram ser suas clientes. E aí, já vamos entrar na terceira estratégia, que vai ser primordial, que é a estratégia que mais faz você atrair clientes qualificadas, que mais tem o poder de crescer o seu negócio. E antes de eu te revelar essa estratégia poderosíssima, eu já quero dizer que se essa aula até aqui está sendo útil para você, se todo esse conhecimento está sendo de valor para você, deixa o seu like nessa aula aqui. Porque se eu te entrego um ouro, nada mais do que justo de você me ajudar no engajamento. É uma troca, né? Eu estou sendo útil para você e você seja útil para mim. Você curte, você comenta, minha aula acaba sendo entregue para mais pessoas e mais nail designers são impactadas com esse conhecimento. Então, você também está ajudando a nossa profissão a crescer, a ser valorizada. Então, eu espero que tenhamos essa troca. Agora vamos para a terceira estratégia que eu vou te revelar e, sem dúvida, é a mais difícil de ser aplicada. É a mais difícil porque requer muita dedicação e muito esforço. Mas, em contrapartida, é a estratégia que mais funciona, é a que mais dá certo. Então, eu vou te desafiar a aplicar essa estratégia sem fazer corpo mole, sem dar justificativa, apenas fazer. Que é se posicionar como uma nail designer de alto valor. Sabe, o maior erro que a maioria das profissionais cometem é querer ter clientes de valor, clientes que pagam, clientes que valorizam, clientes que reconhecem, mas se comportar como uma amadora. Cliente elite não quer saber de amadora, elas querem saber de profissional de valor, de especialista, de referência, é isso que elas querem. Então, se você quer atrair esse público, você tem que ser essa profissional, é matemática básica, sabe? Eu não pagaria caro um serviço em uma profissional que não se arruma para me atender, não se prepara para me atender, que me atende de qualquer jeito, que não investe em conhecimento, que não estuda, que não treina, sabe? Que não faz questão de crescer, que não tem um Instagram minimamente atrativo. Eu não pagaria alto por essa profissional. As clientes de qualidade não pagariam alto por essa profissional. Então, para você ter esse tipo de cliente, você precisa ser uma profissional de valor, né? E o que é essa profissional de alto valor? Primeiro ponto é você ter uma presença forte no digital.
Sabe? Vocês querem crescer, mas vocês não querem passar pelo desconforto. O desconforto de gravar stories, o desconforto de produzir conteúdo, o desconforto de ser constante nas redes sociais. Muitos de vocês não enxergam o Instagram como seu negócio. O Instagram faz parte do seu negócio. O Instagram é como se fosse a maior vitrine do mundo. Diariamente passa milhares, centenas de pessoas por essa vitrine. E se você não tem uma vitrine atrativa, uma vitrine bela, você passa despercebido. As pessoas não param, elas não entram, elas não compram. Então, minha cara, se você quer crescer, você tem que investir naquilo que vai dar potência para o seu negócio, que é o Instagram. E o melhor de tudo, no Instagram você não precisa investir dinheiro, você precisa investir o seu tempo e a sua dedicação. Ai, Dia, eu tenho vergonha de gravar stories. Bom, você tem que escolher o seu difícil. Se é desafiador para você gravar stories, eu acredito que é mais difícil ainda ficar com a agenda vazia. Que é mais difícil ainda entrar na sua conta bancária e tá vazia. Então escolha o seu difícil. Você quer o difícil de gravar stories, de aparecer, de se posicionar como uma profissional de alto valor? Ou você quer o difícil de não ter reconhecimento, não ter valorização, não ter um alto faturamento mensal? A profissional de alto valor, ela exala confiança nas suas redes. E se você parar para analisar, você percebe que a maioria dos Instagrams, eles são muito similares. São profissionais que só falam de técnica e mostram antes e depois. E é por isso que elas não conseguem destaque, porque elas não têm um perfil com personalidade. E o que seria esse perfil com personalidade, Jé? É um perfil que você não só mostra o antes e depois, mas você constrói todo um desejo na mente do seu cliente. Esse seria o termo ideal. Porque se você tá ali só falando de técnica, só mostrando antes e depois, não desperta tanto desejo. Afinal, é o que todo mundo faz. Então você não vai ter um diferencial para ter esse direcionamento, atrair esses olhares específicos para você. E assim, antigamente, quando tudo era mato, dava certo, funcionava você ter um Instagram ali, catálogo de Avon, que eu costumo dizer, que é só foto de produto, né? No caso, nossa, só foto de unha. Até funcionava. Mas agora não funciona mais. As coisas se modernizaram, atualizaram. Ou você acompanha a atualização desse mercado, ou você fica para trás. Sabe? Não tem muito o que falar nesse sentido. E como que você se destaca na maior vitrine do mundo? Tendo esse perfil de personalidade, onde não só você vai mostrar ali o antes e depois, mas você vai falar com o emocional da sua cliente. A cliente, ela não compra pelos seus motivos, ela compra pelos motivos dela. Então você tem que conhecer a sua cliente ideal. E como que você faz isso? Perguntando, abrindo caixinha, conversando nos stories, conversando no direct com a sua audiência, né, com as suas possíveis clientes, perguntando quais são as objeções, o porquê que ela não faz alongamento, o que impede ela. E mais do que isso, não falar só do acabamento ali. Claro que a cliente olha o acabamento, olha o padrão, mas falar o porquê que ela precisa do alongamento. Como isso vai impactar na autoestima, na confiança daquela mulher. Como vai proporcionar praticidade para o dia a dia dela. Como determinada técnica combina com determinado estilo. Como, por exemplo, o meu estilo, ele é o elegante e o sensual. E a minha unha diz muito sobre o meu estilo. Eu só uso naturalzinha e estileto. Tá vendo? O estileto, ele passa muito essa imagem do sensual e o natural passa muito a imagem do elegante. Então, esse aqui é o meu estilo. Agora, se você pega lá uma pessoa que é mais contemporânea, que é mais autêntica, por exemplo, ela vai gostar de uma unha, talvez, estileto decorada, ou então uma almond mais decorada. Agora, se você pega ali um perfil mais romântico, né, que é aquela pessoa mais delicada, ela já vai se atrair com uma almond curtinha, delicadinha,
arrumadinha, mais minimalista. Agora, se você pega ali uma cliente, por exemplo, que é mãe, né, que tem um estilo de vida super corrido, com filho, com trabalho, para ela, o estilo ideal da unha seria uma almond, com esmaltação em gel, onde ela não vai precisar se preocupar com esmalte, onde não vai ter perigo de arranhar o filho dela, sabe? Então, você tem várias possibilidades de produção de conteúdo, e não só ficar naquele algo maçante, antes e depois, agende já. Eu sempre falo, tem até aula aqui, que agende já não é marketing. Isso é divulgação de gente preguiçosa. Você precisa fazer um marketing bem feito. E o marketing, ele tá muito assim, distorcido, sabe? Vocês têm uma percepção equivocada do marketing, como se fosse algo ruim. O marketing é maravilhoso, desde que é usado para o bem. Tá? Então, você tem algo a agregar na vida daquela pessoa e aquela pessoa precisa dessa transformação. Então, através do marketing, você é útil para essa pessoa. Como tudo na vida, as pessoas usam para o bem e para o mal. Você determina para que você vai usar o seu marketing, tá? Então, não veja o marketing como algo ruim. Ah, esses gurus da internet ficam vendendo as coisas, o marketing é ruim. Não, esquece isso. Foca em você. Qual que é a sua intenção através do marketing? Se a sua intenção é uma intenção boa, use o marketing ao seu favor. Como, por exemplo, eu tenho a minha formação. A minha formação, ela é extremamente útil. Todas as minhas alunas que investem nas minhas formações têm transformações reais. Por que não usar o marketing para divulgar o meu curso? Por que não falar sobre ele? Se eu sei que a profissional que está lá, sem direcionamento, sem resultado, com trabalho ruim, sem cliente, sem um alto faturamento, ela precisa do meu curso, porque o meu curso vai resolver todos esses problemas. Então, por que não oferecer ele para ela? A mesma coisa você. A cliente que tá com a autoestima baixa, tem a unha esteticamente feia, não tem tempo para pintar, ela precisa do seu serviço e você tem isso para oferecer para ela. Por que não oferecer? Por que não ser útil? Por que não transformar a autoestima dessa mulher? Então começa a olhar por esse ângulo, por essa ótica. Você precisa sim falar da sua técnica, dos seus diferenciais, mas mais do que isso. Você precisa falar da transformação, você precisa falar dos benefícios e você precisa contar histórias. Histórias envolve, o ser humano é movido por histórias. Então você vai contar a sua história, o porquê você faz o que você faz, qual o amor que você sente pelo que você faz. Você vai falar do seu início, você vai falar das suas dificuldades, você vai falar das suas conquistas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais humana você transparecer no seu perfil, mais as pessoas vão se conectar a você, mais elas vão querer ter acesso àquilo que você oferece. Eu já até contei essa história em algumas aulas minhas. Provavelmente, se você consome as minhas Range Class, você vai lembrar dessa história. Mas teve uma menina que mandou... Ela nunca engajou comigo, tá? Nunca curtiu o post, nunca comentou nada, nunca falou comigo no direct, ela só via. Aí teve uma vez que ela mandou mensagem falando: eu quero marcar unha com você. Ela foi, marcou, tudo, ela veio. Aí a gente lá conversando, sentado na mesa, ela disse: se eu te falar que eu nunca tive vontade de fazer essas unhas, na verdade eu nem ligo pra isso, você acredita? Eu fiquei, ué, mas então por que você tá fazendo? Aí ela falou: porque eu acompanho você desde o início, você sempre contou a sua história, as suas dificuldades, e eu te vejo como uma mulher muito determinada, com muita garra, e eu morria de vontade de te conhecer. E a melhor maneira para isso era contratando o seu serviço, então eu tô aqui porque eu gostaria de te conhecer. Então olha o poder de ter personalidade no seu perfil. Você acaba tendo clientes por conta da sua personalidade. E esse foi um caso que ela me contou. Muitas outras podem ter vindo pelo mesmo motivo, mas acabou não me contando, né? Às vezes por vergonha ou por quaisquer outro motivo. Então, quando você tem esse nível de consciência, você cresce de maneira muito, muito mais rápido. Sabe? Ai, Jé, não tenho ideia. Pensa, coloca a bundinha na cadeira e pensa. Pergunta para sua audiência, pergunta para suas clientes o que elas gostariam de ver no seu perfil. Sabe, o problema é que a internet deixou as pessoas muito preguiçosas. Vocês querem tudo de mão beijada, vocês não querem pensar, vocês não querem racionalizar. Sabe, não quer sentar a bundinha lá e colocar o cérebro para fritar. E eu sempre falo muito também sobre mentalidade, porque é um ponto determinante para você crescer na profissão. Então não seja essa profissional que quer tudo de mão beijada, que quer ficar copiando, replicando, né? Vai lá, entra no perfil da fulana, viu que a fulana postou lá 5 passos para um lixamento perfeito. Aí você vai e replica no seu perfil. O que a cliente vai querer saber de 5 passos para o lixamento perfeito, minha filha?
Ela só quer um nichamento perfeito. Como isso é feito não interessa para ela. É legal sim ter videozinho de passo a passo para a cliente ver como é feito, mas não explicações profundas. Você não está atraindo alunos, você está atraindo cliente. Sabe? Então começa a se comunicar com clientes. Trazendo feedbacks, quebrando objeção. E o mais importante, tendo constância. Muitas de vocês ficam lá, fiz um post, mas ninguém curtiu, não vou fazer mais. É constância. Você acha que fazendo uma vez vai dar resultado? O que traz resultado é no longo prazo. É o tanto de vezes e a intensidade que você faz aquilo. O meu primeiro post teve 1 curtida, o segundo teve 3, o quarto teve 5 e agora tem bastante. E sabe, então é uma construção, mas olha o tanto de posts que eu não tive que fazer para começar a ter engajamento. Então é a mesma coisa de você. Sabe, para de olhar número. Pessoas são pessoas, não são números. Então se 3 pessoas curtiu lá o seu trabalho, curtiu o seu post, poxa, são 3 pessoas interessadas em você, interessadas naquilo que você fala, agradeça, para de ser ingrata, para de ser mimizento, pessoas assim não crescem, tá? Então, ao invés de ficar reclamando de engajamento, começa a pensar o que você precisa fazer para melhorá-lo. Esse é o melhor meio de crescer. Então, quando você é ativa nas redes sociais, aparece, fala, conta história, explica sobre técnica, mas mais do que isso, conversa ali com as emoções das suas clientes, mostrando que ela tem um problema e que você é quem vai resolver esse problema, você consegue se posicionar como uma nail designer de alto valor. Você passa muito mais credibilidade, sabe? Você passa muito mais segurança para aquelas pessoas e a sua percepção de valor aumenta e muito. E agora, lembra que eu falei que ao final eu lhe daria um presente? Pois bem, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse presente. Eu vou te liberar uma narrativa para você quebrar a objeção da sua cliente, daquele famoso tá caro, o famoso me dar um descontinho. Eu construí uma narrativa infalível, que brinca, que provoca com a cliente e na hora ela vai marcar o horário com você. Se ela falou que tá caro, ela pediu desconto ou quaisquer coisa do tipo e você manda essa mensagem pra cliente, na hora ela marca o horário com você, porque ela vai se sentir provocada por você e vai fazer ela ter uma reação de marcar o horário com você. Olha, de verdade, eu já marquei muitas clientes através dessa narrativa. Para você ganhar esse presentão, presta atenção o que você precisa fazer. Você vai lá no meu perfil agora, vou deixar o arroba aqui embaixo para você. Você vai lá no meu perfil, você vai entrar nesse post aqui, tá? No post que eu tô falando da nossa aula de hoje. E você vai lá comentar o que você achou da aula, o que você aprendeu, se ela foi útil para você. Deixar um comentário sincero mesmo, tá? Você comentou, automaticamente você vai receber esse presentão no seu direct. Então é só comentar nesse post aqui para você receber esse presente que, sem sombra de dúvidas, nenhuma cliente mais vai questionar o seu preço. E esse foi o nosso aulão dessa semana. Olha, eu preparei essa aula com muito carinho para você. Eu tenho certeza que se você aplicar essas 3 estratégias ao pé da letra, igual eu te passei, você vai ter muito resultado. Você vai começar a atrair clientes qualificadas, clientes que estão dispostas a pagar alto pelo seu serviço, clientes que te valorizam, que te respeitam, que façam questão de ser suas clientes. E a percepção de valor, ela é construída, ela não é dita. Então você precisa construir essa percepção na mente dos seus clientes. E é um processo no longo prazo, é constância, sabe? Então a chave do sucesso é a constância. Você pegar um conhecimento, é você aplicar e você aplicar várias vezes. Não aplicar uma vez só, não deu certo, desiste. É esses 3 atributos que faz você crescer rápido e ter muito resultado. Conhecimento, ação, a execução, e a constância, a repetição daquela execução. Então não deixe de curtir essa aula para me ajudar. Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição dessa aula para a formação Hard Nail. Se você quer entrar para o meu time de nail designer de alto valor, ter todo o conhecimento, todo o direcionamento para você crescer de maneira exponencial dentro da nossa profissão, construir uma carreira e faturar pelo menos R$5.000 logo no seu primeiro ano de curso,
Faça esse investimento, que você vai estar investindo em você, vai estar investindo no seu crescimento. Vou deixar o link aqui abaixo. E também vou deixar algumas outras Range Class anexadas aqui abaixo para vocês assistirem, porque o conhecimento ele é extremamente valioso para o seu crescimento, para os seus ganhos e para a construção do seu negócio. Então, um beijo. Espero de verdade que essa aula tenha sido extremamente útil para você e eu te espero até a nossa próxima Range Class.